Rapaz, tudo bom? Ok, vamos começar orando enquanto o pessoal vai vindo. Não esquece de mandar aquele aviãozinho, dá uma sacudida lá no seu amigo, no seu colega, ou sua colega, para vir participar aqui dessa aula de hoje conosco. Hoje tem um tema muito bacana. Mas vamos começar aqui orando. Pai querido, Pai amado, primeiramente te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da tua porção. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que preciosa é essa a oportunidade que o Senhor gera aqui nesse momento para cada um de nós. Peço que o Senhor encha a minha vida aqui com tua graça e unção. O Senhor também vai preparar o meu coração e o coração de cada amado que está aqui nos acompanhando durante essa ministração para receber da tua porção, da tua palavra, do teu ensino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amém. Hoje nós temos um assunto bem bacana para estar ministrando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o aparecimento do anticristo, né? A gente sabe que existem muitas dúvidas a respeito desse tema, né? Que trata ali sobre a figura do anticristo. Existem também muitas especulações a respeito do anticristo, algumas perguntas que são lançadas aí, né? Como, por exemplo, ele já existe? Será que o anticristo já existe, né? Qual será a sua nacionalidade, né? Da onde virá o anticristo? A igreja vai estar presente aqui nesse mundo quando surgiu o anticristo, né? Será que ele vai ser um presidente? Há muito aí comentários falando que o anticristo é um ser político, né? Será que ele vai ser algum presidente de alguma nação, ou algum rei, algum líder político assim eleito em determinada nação, né? Ou será que ele vai ser um empresário bem-sucedido, influente e vai utilizar aí de todo o seu poder financeiro e de influência para impor o seu governo no mundo, né? Então são muitas especulações que as pessoas falam a respeito do anticristo, mas eu costumo, como sempre, me deter aquilo que a palavra de Deus nos informa. Eu acho muito importante que a gente até tratar com uma certa ponderação as especulações de temas como esse, que são temas muito sérios, são temas assim bem complexo, né? A gente está falando das coisas dos últimos tempos, né? E aí nada melhor do que a gente se deter àquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí eu queria fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, quero ler do verso 1 ao verso 12. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito do anticristo, né? 1 Tessalonicenses, se você tiver com sua Bíblia, pode acompanhar. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Aqui diz assim, ó: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para finalizar aqui o verso 12, diz assim, ó: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui fala um pouquinho a respeito do anticristo, né? Aqui deixa muito claro que ele vai surgir
Aqui fala, manifesta o homem do pecado. Aqui trata o anticristo como aquele homem do pecado. E o destaque que eu dou aqui é para o verso 3, que fala assim, ó: ninguém, de maneira alguma, vos engane. E eu vejo isso daqui como um mandamento que Deus estabelece para a sua igreja, para nós, para mim, para Daniela, para Mari, para Amanda, para todos nós. Deus estabelece esse mandamento. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. E por que, que a gente trata isso como mandamento? Porque o papel do inimigo, desde o início, e isso vai ocorrer até o fim, é sobre a enganação. Quando a gente vai buscar lá no início a ação de Satanás, quando ele fez Adão e Eva pecarem, o que, que ele fez? Ele enganou. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, fala assim, ó: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então ele enganou a mulher. E é isso que Satanás faz. Ele trabalha justamente com o engano. E se a gente for pegar o fim, lá em Apocalipse capítulo 20, já dando aí um salto, né? Saímos lá do início de Adão e Eva, agora estamos dando um salto lá para o fim. Apocalipse capítulo 20, no verso 2 e verso 3, fala assim, ó: ele prendeu o dragão. O dragão aqui é Satanás. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Ou seja, só será nesse momento, melhor dizendo, ou seja, no momento em que Satanás será preso, será acorrentado, que ele vai parar de enganar as nações. Até lá, sempre ele vai agir com engano. Então a gente precisa ficar muito esperto com relação a isso, porque o inimigo nada mais, nada menos faz do que enganar. Ele destrói as pessoas, ele rouba as pessoas, ele mata as pessoas através do engano. E aí eu trago uma enquete, e aí eu gostaria que vocês participassem. E a enquete diz assim, ó: como o inimigo, e aí nós estamos falando de Satanás, engana as pessoas nos tempos de hoje? Lança aí qualquer coisa que você traz aí na sua imaginação e que diz aí como que o inimigo tem enganado as pessoas nos tempos de hoje. Sabemos que ele é o enganador. Agora eu quero saber como que ele faz isso. O que você trouxer aí na sua imaginação, posta, a gente vai dar continuidade na aula, mas à medida que você for comentando aí, a gente vai também aqui comentando, tá bom? Bom, falando do tema propriamente dito aqui, da nossa ministração de hoje, quem é o anticristo, né? O anticristo, essa figura tão terrível que vai surgir aí nesse mundo, vai adotar aí um poder, uma política sobre esse mundo. Mas quem é esse anticristo? E aí, antes de falar quem é o anticristo, eu queria falar quem é Cristo, trazendo ali uma descrição daquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala assim, ó, em João capítulo 1, verso 14: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele, é o próprio Deus, né? Quando aqui fala a palavra se tornou carne, aqui fala do próprio Deus, porque é a palavra que aponta para Deus, certo? E aí fala que esse Deus se tornou carne. Foi quando Cristo veio e habitou aqui no meio de nós. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo, ele não consegue desenvolver nada, ele não consegue criar nada. Só que ele tenta imitar as coisas de Deus. E o anticristo, ele tenta justamente imitar a figura de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Porque o anticristo nada mais é do que a encarnação do mal. Esse é o anticristo. Enquanto Cristo é a encarnação de Deus aqui na Terra, né? O anticristo é a encarnação do mal. E aí nós já temos aqui alguns comentários, né? Através de pessoas, músicas e séries. Isso foi a Mariane Marques que colocou aqui, né? Exatamente. Às vezes, Satanás usa pessoas,
para levar outras pessoas a pecarem. Isso é muito comum. Por isso que a gente precisa ter cuidado para sermos sempre luz. Ou seja, nós devemos ser aquele tipo de pessoa que influencia aqueles que estão vivendo em pecado. Nós somos os influencers, né? Nós somos aquelas pessoas que devem levar luz, que devem ser sal para as outras pessoas. Agora, o que não pode acontecer é as outras pessoas serem influentes em nossa vida quando elas estão vivendo uma vida de pecado. Porque é isso que Satanás faz através do seu engano. Ele usa justamente a pessoa que está ali aprisionada pelo pecado para nos levar também a uma vida de pecado. A Mari também colocou músicas e séries. Perfeito. O diabo, a música, melhor dizendo, a música foi criação de Deus. Deus criou a música. Agora o diabo, ele fez o quê? Começa a deturpar essa criação. Começa a fazer músicas erradas, começa a fazer séries erradas, com conteúdos errados, com mensagens erradas, justamente para fazer a pessoa pecar. Quantas e quantas músicas, por exemplo, não fazem motivação à imoralidade? São muitas, né? A coisas erradas. Então, com certeza, isso é uma das artimanhas que o inimigo engana as pessoas. A Daniela colocou, com a internet, jogos, séries e música. Ela colocou aí séries e música, também já foi comentada aí pela Mariane Marques. E ela acrescentou aqui a internet e os jogos. São tudo coisas que o inimigo utiliza para enganar as outras pessoas. E a internet, principalmente, tem sido, assim, uma ferramenta muito, muito utilizada pelo inimigo. É um local onde todo mundo está acessando, né? E aí o inimigo se aproveita. As amizades erradas também, com certeza, as influências erradas, né? Como eu já tinha comentado, tudo isso são artimanhas que o inimigo às vezes vai colocando ali na nossa frente para nos fazermos pecar. Se lembrar de mais alguma coisa, pode colocar aí, a gente comenta todos os comentários, tá bom? E aí, voltando aqui, falando quem é o anticristo, quem que é o anticristo? É a encarnação do mal. A Bíblia fala que é um líder político que fará prosperar o engano. Como eu falei, Satanás, ele apenas engana as outras pessoas. E o anticristo é a encarnação de Satanás, vai ser a encarnação de Satanás. E o que ele vai fazer? Enganar as pessoas. Vai prosperar o engano. Lá em Daniel, o Daniel traz muitas profecias a respeito dos últimos tempos. E aí, fazendo menção aqui do capítulo 8, verso 25, fala assim, fala que com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos. E, amados, é uma realidade. O anticristo enganará a muitos e se considerará superior aos outros, destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A Bíblia ainda fala que ele é aquele que promoverá a abominação. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus está ali falando a seus discípulos, lá diz assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, e aqui até, voltando um pouquinho novamente aqui ao livro de Daniel, Daniel traz essa profecia, né, essa profecia do sacrilégio terrível que ocorrerá, e aí Jesus repete aqui, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Dias terríveis, amados. Dias terríveis. Porque como que vai acontecer? Vou pegar um pouquinho o gancho da aula que foi da ministração que foi ministrada pela Amanda na quarta passada. São 7 anos de governo do anticristo. É isso que está estabelecido. São 7 anos. Durante 3 anos e meio, vai haver ali uma falsa paz, ou seja, esse líder ele vai movimentar todas as nações em seu favor, vai gerar aliança, a gente vai falar mais um pouquinho adiante, e vai ali estabelecer uma falsa paz. Passado esses 3 anos e meio, aí começa as perseguições. Agora, o que vai fazer o marco desse rompimento? Porque nós estamos falando de um líder que vai estabelecer a paz durante 3 anos e meio. Quando completar os 3 anos e meio, essa paz vai ser
quebrada, vai ser rompida. E o que, que vai fazer esse rompimento? Qual é a causa real mesmo que vai acontecer? É justamente esse sacrilégio terrível. Entende-se que o anticristo ele vai ser aquela pessoa influente até em Israel, com o povo judeu. E muitos judeus vão recepcionar o anticristo como se fosse o Messias. Só que, passado esses 3 anos e meio, o anticristo vai fazer esse sacrilégio terrível. Alguns apostam que ele vai exigir, por exemplo, a adoração a ele. Outros apostam que ele vai exigir um sacrifício de um porco, né, um animal porco, né, que é abominável pelos judeus. E aí os judeus vão cair na real e vão perceber que ali realmente é o anticristo. E aí a mensagem que Jesus deixa é: quem estiver na Judéia, fuja. E aí, dando continuidade, Jesus ainda fala: se tiver no telhado, não desça para pegar nada. Fuja. Se você estiver na lavoura, não volte para sua casa para pegar seus mantos. Fuja, porque a perseguição vai ser terrível. A perseguição feita pelo anticristo vai ser cruel. Ainda a Bíblia fala: ai daquelas que estiverem grávidas ou que estiverem amamentando. Amados, é cruel. É por isso que eu trato esse assunto com muita seriedade. Porque assim, pegando mais uma vez o gancho da ministração da Amanda, creio que a igreja não fará parte. A igreja não estará aqui para viver isso. Então, aqui é uma boa razão para cada um de nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. Porque o arrebatamento ele vai se dar antes desses 7 anos. Existem algumas teorias que acreditam algo diferente, mas eu particularmente acredito que o arrebatamento vai ocorrer antes do início desse poder político gerido pelo anticristo, né? Então, assim, são dias terríveis. E ainda a Bíblia fala que se Deus não abreviasse esses dias, ninguém sobreviveria. Amados, vai ter pessoas que vão tentar se suicidar, vão tentar buscar a morte, porque não vão aguentar tamanha perseguição. E a morte vai fugir dessas pessoas. Vai ser tempos terríveis, 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 terríveis. E esses tempos estão para se aproximar. A volta de Cristo está para se aproximar. Quando eu estava hoje fazendo a leitura aqui, né, de Apocalipse e vendo as profecias, os sinais que aconteceriam ali antes da volta de Cristo, mas está aí. Já está acontecendo. A gente precisa realmente tomar cuidado para não cair nas tentações do inimigo, para não cair nos enganos do inimigo e permanecer firme para sermos arrebatados. Amém? A Bíblia fala que ele engana, é aquele que enganará, ou seja, ele vai se fazer na condição do Messias, ele vai se achar o Messias, né? Se sentir o Messias, né? E muitas pessoas vão receber ele como Messias. Ele vai receber, assim, apoio de muitas nações, de muitas pessoas. As pessoas não vão enxergar o anticristo como anticristo ali no início. Ele vai se colocar como objeto de adoração, isso é muito típico de ditadores. Quando a gente pega, por exemplo, lá na Coreia do Norte, o ditador lá da Coreia do Norte, se eu não me engano, o nome dele é Kim Jong-un, uma coisa assim, não sei pronunciar direito, mas tem lá esse ditador. Ele exige que cada pessoa coloque um quadro dele na casa. E se quer acontecer qualquer coisa na casa, tipo, tá pegando fogo, as pessoas primeiro têm que salvar o quadro, senão serão punidas. Isso é típico de ditador. E o anticristo não vai ser diferente. Eu não estou dizendo que o Kim Jong-un é o anticristo. Eu só estou aqui fazendo um paralelo para dizer que o governo do anticristo é um governo de ditador, porque ele que vai ditar as regras. Ele que vai dizer o que pode e o que não pode. E todo ditador sempre tem essa coisa de buscar adoração para si, de levantar estátuas ali com a sua figura, mostrar ali o seu poder, ser superior aos outros. Isso é típico do ditador. E com o anticristo não vai ser diferente. Ele vai se colocar numa condição, abre aspas aqui, suprema sobre as nações. Então é isso que fala. Lá em Apocalipse 13:8 fala assim, ó: todos os habitantes da terra adorarão a besta, olha só. As pessoas vão adorar o anticristo. A saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, muitas daquelas pessoas que ficaram, ou seja, que não foram arrebatadas, vão adorar o anticristo. Vão
idolatrar o anticristo. É isso que vai acontecer. Ele tentará usurpar o lugar de Deus. Será politicamente correto, só que é um politicamente correto movido por fraude. Como eu falei, é tudo sobre enganação. Alguém que tem solução para tudo. Sabe aquela pessoa que consegue resolver qualquer coisa? Essa vai ser a figura do anticristo. O anticristo é aquele governo que vai querer solucionar tudo. Só que a gente sabe que é uma falsa solução, porque tudo é movido sobre o engano. Sempre lembra disso, o engano. É isso que Satanás faz, é enganar. Ele vai ser soberbo, ele vai se achar acima de tudo. Típico dos ditadores, né? Todo ditador é soberbo, todo ditador se sente o maioral, né? Ele vai ser carismático, eloquente, elegante e muito político. As pessoas vão se encantar pelo anticristo. Essa é a verdade. As pessoas vão se encantar por ele. Porque ele vai ter essa figura carismática, aquele bom mocinho, aquela pessoa que propaga a paz pelas nações. Ele vai ser essa figura falsa. Volto a dizer, tudo sobre o engano, né? Que já vem sendo operado desde a queda. Lá em 1 João 4,3, fala assim, ó, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora já está no mundo. Então, o espírito do anticristo já está no mundo. A gente, obviamente, não pode especular muito, porque eu gosto de me deter naquilo que a palavra de Deus nos revela, mas eu penso que o anticristo, ele sempre já existiu, né? Agora, ele só não se revelou. Ele ainda não agiu como tal. Por quê? Porque para ele agir como tal, vai ter que ocorrer o arrebatamento. É com o arrebatamento que ele, então, vai ter essa condição de agir ali na condição que foi estabelecida aqui na palavra de Deus, na condição de líder, do anticristo. É isso. Nós temos uma enquete aqui. E a enquete é o seguinte: como o inimigo, Satanás, engana as pessoas nos tempos de hoje? Como que você acha que o inimigo engana as pessoas nos tempos de hoje? Pode fazer o comentário aí, se mais alguém tiver mais alguma coisa para comentar. Certo? Bom, esse é o anticristo. Agora, uma outra coisa, né? Lembra que eu falei que Satanás, ele tenta imitar a Deus? Porque ele não consegue criar nada, mas ele tenta imitar a Deus. E nós sabemos que Deus é um ser triuno. Existe a Trindade Santa, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Satanás, na tentativa de imitar a Deus, faz a mesma coisa. Ele é formado numa trindade satânica. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 1 fala: vi uma besta que saía do mar. Aqui o mar é uma figura metafórica. A gente entende que o mar aqui trata-se das nações. E essa besta que sai do mar, ou seja, sai das nações, surge entre as nações, nesse mundo globalizado que a gente já está vendo aí, ó, tudo se preparando para a chegada do anticristo. Essa besta aqui é o anticristo. É o anticristo que vai surgir, vai ser um ser político que vai surgir, trazendo muitas soluções para as pessoas. Soluções falsas, né? Apocalipse 13, 2. O dragão deu à besta, ou seja, o anticristo, o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. E aí nós temos o dragão aqui, a figura de Satanás. Satanás aqui é representado por esse dragão. E Apocalipse 13, 11 fala: então vi outra besta que saía da terra. E aqui nós estamos falando da figura do falso profeta. Então essa é a trindade satânica. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que é esse ser político que vai governar todas as nações, vai ser o grande líder do mundo, né? E o falso profeta. Essa é a trindade satânica, né? Agora, iniciando aqui alguns comentários acerca dessa trindade. Primeiro, o dragão, Satanás, é aquele que tenta, de todas as formas, desviar as pessoas. Por isso que eu lancei aí a pergunta: como você acha que o inimigo engana as pessoas? A gente já teve aí alguns exemplos: internet, jogos, séries, músicas, imoralidade, bebidas alcoólicas, drogas, sabe?
a disserção, a intriga entre as pessoas, a fofoca, tudo isso são coisas lançadas pelo inimigo, né? Agora, quando a gente fala das tentações, né? Porque Satanás, se tem uma coisa que ele investe, são nas tentações. Não é à toa que ele fez isso com o próprio Senhor Jesus. Ele tentou Jesus, Satanás, né? Então, a respeito das tentações, eu entendo que são pelo menos 3 investidas que o diabo tenta fazer as pessoas pecarem. Pelo menos 3 investidas. A primeira é a concupiscência da carne, a segunda a concupiscência dos olhos e a terceira é a soberba da vida. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui rapidamente. Primeiro foi com Eva. Como que Eva caiu? Como que Eva pecou, né? Dentro dessas 3 investidas. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 6. Diz assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha só, boa para se comer. Foi assim que a serpente enganou Eva, dizendo que aquela árvore era boa para se comer. Aqui a gente identifica a concupiscência da carne. Sabe? É Satanás tentando Eva através da carne. Boa para se comer. Aí, dando continuidade, fala ainda assim, ó. Agradável aos olhos. Aí é a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que se vê. Sabe? Muitos conteúdos que as pessoas veem em internet, em WhatsApp, imagens, coisas ruins, coisas que vão alimentando o ser humano, a gente precisa tomar cuidado. Concupiscência dos olhos. É assim que o inimigo engana. E a árvore desejável para dar entendimento. E aqui a gente fala da soberba da vida. É aquela pessoa que quer, sabe, alcançar status de superioridade. Soberba da vida. Aqui como fala desejável para dar entendimento. Olha só como o inimigo é astuto, né? E tentou ali enganar Eva e conseguiu, porque Eva caiu nesse engano. Agora eu vou dar um outro exemplo, o exemplo de quem não caiu no engano, que foi com Jesus. Como que foi a tentação, a investida de Satanás contra Jesus? Jesus, transforma essas pedras em pão, concupiscência da carne. Transforma essas pedras em pães, não fica aí com fome não, você pode. Transforma essas pedras em pão, tá vendo? Só que Jesus não caiu, né? Aí depois que ele tentou isso contra Jesus, ele mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu a Jesus, né? Pegou Jesus e mostrou, ó, todos esse reino aqui, ó, todas essas nações, eu te mostro. Aí mostrou ali, ó, concupiscência dos olhos. Tentou ganhar Jesus, mostrando o mundo, as nações, dizendo, ó, vou te dar tudo isso daqui, ó. Mas Jesus não caiu. E por fim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se você é o cara, se você é o maioral, lança aí, mostra que você é o cara. Isso daqui é a concupiscência, é a soberba da vida. Satanás tentando Jesus através da soberba da vida. Jesus não caiu. Então, amados, é assim que o inimigo tenta enganar. E aí ele utiliza a internet, ele utiliza jogos, ele utiliza séries. Quantas e quantas séries vêm para alimentar a soberba nas pessoas? Para gerar aquele espírito de competitividade, de fazer as pessoas se sentirem maiorais. Quantas e quantas séries não vêm com conteúdos assim, não é verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Ainda falando dessa trindade satânica, falamos aqui da figura de Satanás, aqui identificado como o dragão, e temos aqui a figura do anticristo, que já comentamos a respeito dele, né? A personificação do diabo aqui na Terra, né? Ele será essa personificação, será o diabo encarnado aqui, né? O grande líder, o líder que vai dominar todas as nações, e temos também a figura do falso profeta. E o falso profeta será aquela pessoa religiosa, será um ser religioso, né? Terá uma aparência de cordeiro, mas agirá como um demônio. E é isso que a Bíblia fala, ele agirá como um demônio. Vai idealizar aquilo que conhecemos como marca da besta. Você já ouviu falar na marca da besta? Então, vai ser idealizado pelo falso profeta. O controle de todas as pessoas será pelo sistema já existente no mundo. O mundo, ele já está ali, ó,
sendo constituído, construído de maneira política para que possibilite esse controle, né? Esse controle que será adotado. Vou te dar alguns exemplos. Tecnologia. Vamos começar pelas identificações. Vai ter identificação. A marca da besta, por exemplo, é uma identificação, né? Localização em tempo real, já existe localização em tempo real. Tem muitas empresas que contratam satélites da Google para poder filmar determinadas áreas em tempo real. Eu conheço, por exemplo, um engenheiro que ele monitora obras de rodovias e ele monitora muita parte, ele monitora através dessas filmagens em tempos reais que é enviado por uma contratação que eles fizeram com a Google. Em qualquer lugar. Eles conseguem, hoje o mundo está preparado para isso. Eles conseguem identificar qualquer pessoa em qualquer lugar. Hoje esses smartphones estão todos rastreados. O que eu estou falando aqui para você está sendo rastreado. Às vezes você faz uma pesquisa, por exemplo, eu quero comprar um tênis da Nike. Daqui a pouco o teu Instagram está lá com um monte de publicidade tentando te vender tênis. Por quê? Porque está sendo monitorado. O computador está sendo monitorado. Os carros já estão vindo monitorados. Então a tecnologia vai ser uma ferramenta muito utilizada pelo anticristo para ter esse controle maior sobre as pessoas. Já está tudo pronto. A legislação. Legislação será um outro caminho. As leis colocadas pelo anticristo serão leis terríveis. Serão leis que as pessoas vão ter que obedecer. Eu vou dar um exemplo, marca da besta. Isso vai vir através de uma legislação. Vai ser uma espécie de identidade humana. Hoje, cada um de nós não é obrigado a ter uma identidade. A identidade vai ser substituída pelo chip. E a palavra diz, isso está lá em Apocalipse 13, que as pessoas não vão conseguir comprar no mercado. As pessoas vão tentar comprar no mercado, se não tiver a marca da besta, não vão conseguir. Agora, não é só de mercado que a gente está falando. As pessoas não vão conseguir vender. Não tem eu, por exemplo, eu sou advogado. Para mim advogar, eu preciso ter uma credencial, uma carteira da OAB. Então, é a minha credencial para mim poder advogar. No tempo de anticristo, quem for advogado, talvez até seja necessária essa credencial, mas o que vai ser necessário mesmo é a marca da besta. Se não tiver a marca da besta, não vai poder advogar. Não vai poder ser engenheiro. Não vai poder ser eletricista. Não vai poder ser nada. Não vai poder abrir um comércio. Não vai poder vender. Vai ser barrado em tudo, porque vai ter uma legislação muito engessada, onde vai travar tudo isso. É assim que vai acontecer. Por isso que a perseguição vai ser muito grande. Por isso que vão ser tempos terríveis. Porque quem não aceitar a marca da besta, infelizmente, vai ter que se sujeitar a todas essas coisas. É assim que vai acontecer, né? E aí a gente também pode dar aqui como exemplo o sistema financeiro. As pessoas vão ser perseguidas através do sistema financeiro, porque vai ter moeda única. Nós estamos falando de um mundo globalizado. E o mundo globalizado, com o líder anticristo, vai ser uma coisa só. Vai ser uma moeda só. Vai ser uma nação só. Porém, para mim viajar daqui para os Estados Unidos, vai ter que ter a marca da besta. Para viajar para a Europa, vai ter que ter a marca da besta. Para ir para qualquer lugar, vai ter que ter a marca da besta. E aí? E essa marca da besta nada mais é do que o passaporte para o inferno. Falando um português bem claro, marca da besta é passaporte para o inferno. Não tem outra coisa a dizer para vocês. É isso. Por isso, volto a repetir. Temos que ter essa consciência de permanecermos firmes. Firmes na palavra de Deus. Firmes para sermos arrebatados como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E não ter que passar por isso. Porque isso é terrível. Isso é terrível. O governo de anticristo. Aqui eu já adiantei algumas coisas, né? Mas só reiterando aqui, né? São 7 anos de governo, né? Esses 7 anos, 3 anos e meio, vai ter essa falsa paz. Ali vai ser onde o anticristo vai firmar uma aliança com Israel. A gente entende que ele, inclusive, vai conciliar Israel com os palestinos, com os islâmicos, né? Porque vai ter a construção do templo. Quem visita Israel já tem a oportunidade lá de conhecer a maquete, o projeto que já está pronto para a construção do terceiro templo.
Quando esse templo for construído, vai ter sacrifícios, vai voltar à prática dos sacrifícios ali operado pelos judeus, das ofertas, de manjares, tudo isso vai voltar a acontecer. Por isso que o anticristo ele vai ser muito bem recepcionado pelos judeus, né? Porque ele vai vir com essa figura carismática. Quando bater 3 anos e meio, aí vai vir o grande sacrilégio, né? Vai colocar o terrível sacrilégio, né? O sacrilégio terrível, assim que a Bíblia fala, sacrilégio terrível. Alguma coisa o anticristo vai fazer lá dentro do templo, uma coisa terrível. Eu não sei dizer para você exatamente o que vai ser. Algumas pessoas apostam aí em especulações, dizendo que vai exigir, por exemplo, o sacrifício de uma porca e tudo mais, mas não posso dizer isso de maneira categórica. Mas uma coisa terrível vai acontecer. E aí, quando acontecer essa coisa terrível, os judeus vão perceber que ele é o anticristo. Porque até então os judeus estão sendo o quê? Enganados. E aí eles vão perceber. E aí vai ser rompida essa aliança. Os judeus não vão ficar aliados ao anticristo. Eles vão romper essa aliança, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a grande perseguição. Aqueles que não adorarem o anticristo, aqueles que não seguirem o anticristo, aqueles que não tiverem a marca da besta, vão ser perseguidos. E aí ele vai utilizar tecnologia, ele vai utilizar tudo para perseguir as pessoas. Não poder ser atendido em hospitais, não poder comprar, não poder vender, não poder fazer nada. E aí as pessoas vão começar o quê? A fugir. A fugir. E aí vai chegar um momento que o anticristo vai começar a convencer todas as nações, porque ele mesmo com atos terríveis, ele será adorado por muitas nações, porque ele já será muito poderoso. Ele já terá a seu favor exército, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai convencer todas as nações a lutar contra Israel. E aí as nações vão cercar Israel, vão cercar o povo judeu. Nesse período, o povo vai estar mais centralizado lá na região de Israel. Eles vão fugir para deserto, vão montar seus acampamentos, mas assim, tudo nessa perseguição extrema. E aí vão cercar. E aí é nesse momento que há o retorno de Jesus com a sua igreja e destruirá o anticristo. E aí nós vamos ter mais conteúdos nas ministrações que ocorrerão aí nas próximas quarta-feiras, que falar com mais detalhes a esse respeito. Mas, amados, essa é a figura do anticristo, esse ser tão terrível, e isso está para acontecer, é fato. Os sinais estão assim muito claros, isso está para acontecer. Mais cedo ou mais tarde, mas assim, não muito tarde, porque isso, como eu falei, está muito próximo de acontecer, vai ocorrer o arrebatamento. E nós precisamos estar prontos para fazer parte dessa igreja que vai subir com o Senhor Jesus Cristo. Para não fazermos parte desse terrível 7 anos de governo do anticristo. Porque isso é terrível, Mas graças ao nosso bom Deus, graças ao sacrifício de Jesus, coisa tão simples, né? É só reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, para a gente ter essa graça, esse favor de sermos arrebatados, de termos a salvação. É só isso. A igreja deve permanecer firme. Igreja, todos nós, devemos permanecer firmes. Devemos orar por Israel. Israel vai ser enganada, assim como muitas outras pessoas. Não é só Israel. Muitas outras pessoas serão enganadas. A gente tem que orar por Israel. Tem que abençoar Israel. Deus promete bênção para aqueles que abençoam a nação de Israel. Ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa dada pelo nosso Senhor. E orar também por aquelas pessoas que ainda vivem na perdição, que ainda vivem sem Cristo. Porque é terrível, amados. É terrível. É terrível. Amém? Bom, era essa a ministração de hoje. A gente falar aí um pouco a respeito desse anticristo. Não percam as próximas ministrações. A gente ainda tem muitos conteúdos muito importantes a respeito das últimas coisas, das coisas que acontecerão aqui nos últimos tempos, né? Então fica aí registrado o convite. Amém, amados? Deus abençoe e até a próxima.